Por que essas coisas acontecem comigo? É um questionamento que muitas pessoas que estão passando por um momento difícil e rotineiramente se questionam, passam por aquela crise existencial e dizem: ah, meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. E no âmbito material, muitas pessoas se machucam, às vezes se acidentam, são roubadas. E sempre tem aqueles que dizem: ah, tu está passando uma onda, tu está passando uma maré de azar. Mas não é por aí que funciona. Porque o diabo quer que os pecadores, quer que nós creiamos disso, para quê? Para começarmos a questionar que estamos só, que Deus nos abandonou, que Deus não está preocupado conosco, que Deus tem coisas mais importantes no universo para cuidar do que a nossa vida. Então, o diabo vai criar uma sequência de dúvida, de incerteza, de insatisfação no nosso coração. Mas vamos entender por que essas coisas acontecem conosco. A verdade absoluta sobre isso é porque nós fazemos ou nós edificamos construções inacabadas. O que é uma construção inacabada? É aquela construção que muitas vezes falta um reboco, falta o acabamento, fica pedaço de fio, fica pedaço de ferro. Isso eu estou falando no âmbito material, dando apenas um exemplo mais plausível, um exemplo de fácil entendimento. Assim como também acontece na nossa vida espiritual. Especialmente na nossa construção espiritual, nós deixamos muitas coisas a desejar. Não é só aquela construção caseira, o nosso carro, que às vezes amassa, deixa ali um pedaço de lata, deixa uma coisa fora do lugar. Cedo ou tarde vai gerar um acidente. E na vida espiritual, dioturnamente, nós vamos sofrer acidente porque está inacabado. Vamos ver se isso tem fundamento na palavra de Deus ou se é apenas jargão de um pregador que quer lhe convencer de Jesus Cristo. Vamos ver. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Um pouco extenso, mas diretivo e bem explicativo. Palavra de Jesus. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquela que ouve a minha palavra e não a cumpre, comparar-o-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então temos agora um grande exemplo, um mais explícito exemplo da construção da nossa vida, que seja material ou espiritual. Jesus estava sendo diretivo ao âmbito espiritual. Eu tomo agora também o material para a gente compreender. Não precisa muita explanação. Imagina aí você construir a casa à beira de um rio, na areia, sem um alicerce fundamentado, sem nada. Qualquer enchente, qualquer chuva vai levar. Agora você, quando põe essa casa sobre a rocha, então automaticamente pode bater vendavais, pode bater enchentes, mas ela não vai embora. A Bíblia deixa isso bem claro. E vamos entender, dentro desse padrão explicativo da casa, material construída na pedra, na rocha. E vamos entender também agora uma fundamentação da nossa vida em Cristo. Vamos ver que Cristo é a rocha. Vamos, durante esse pequeno homilia, vamos compreender isso. Porque perceptivelmente coisas ruins acontecem na nossa vida porque estamos construindo errado. Já falei nessas duas esferas, que seja na vida material e especialmente na vida espiritual.
Muitas vezes é comum, quando estamos na edificação, o pedreiro diz, olha, essa massa, ela está fraca e tal, tem que dosar, senão vai dar problema futuro. E as pessoas, por uma questão de economia, deixam seguir, lá na frente vem o prejuízo. E vou dar um exemplo que vai além dessa nossa pequena comparação. Imagine aí, vamos parar um pouco, antes de entrar no âmbito espiritual, e vamos ver o seguinte exemplo. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser mestre de obra ou pedreiro. Uma pessoa que quer construir 5 andares, vou fazer um prédio aqui de 5 andares, e não bota as colunas, não bota a pedra adequada abaixo, a pedra fundamental daquela estrutura, não coloca ferro e constrói 5 andares. Com certeza, antes de terminar, vai ruir. Vai ruir essa casa, esse edifício, por quê? Porque não tem base, não tem estrutura, não tem fundamentação. Agora, vou chegar na parte que eu quero, que nós precisamos. É a mesma coisa daquela pessoa que quer construir a sua vida espiritual sem ter Cristo como base, sem ter Cristo como sustentação. Porque se nós andarmos nesse mundo de meu Deus, como eu tenho andado, comunidade por comunidade, lugares distantes, lugares desertos, eu não sou aquele pastor de estar em púlpito, de estar entre 4 paredes, pedindo dízimo e oferta, cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, como tem um hino da nossa Assembleia de Deus, e no bel prazer, no descanso do meu lado, de forma alguma, eu sou aquele que vai aos lugares mais difíceis, às pessoas mais difíceis. Eu digo com muita alegria, não digo com exaltação, meu ministério é composto de pessoas que são traficantes, pessoas que roubam carro, prostitutas, homossexuais, casais que levam uma vida dissoluta. Por que eu gosto desse ministério? Porque Jesus disse que veio as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Deus. Eu não tenho o menor interesse em crente salvo, aquelas pessoas que já estão sentindo a salvação, que já estão sentindo o prazer inefável de andar na presença de Deus. Isso aí eu deixo para os grandes pastores, os ricos pastores apacentarem. Porém, eu aprendi com Cristo, e as vilas, os valados vão chegar onde eu quero cumprir essa mensagem. Os lugares mais distantes, e aonde quer que eu ande, lá existe religião, lá existe igreja, lá existe fé, lá existe também Deus. Se eu chegar hoje dentro dos grandes centros de Umbanda da minha cidade, o nome de Deus está sendo exaltado lá, está sendo clamado lá. Uma pequena diferença, porque Deus não vai fazer parte desse tipo de coisa. Chamar é uma coisa, invocar é outra coisa. E apresentar-se é totalmente diferente. Então, hoje estamos num mundo onde todo mundo tem uma religião, onde todo mundo diz que tem fé, onde todo mundo anda com a Bíblia. Mas quando nós começamos a ver a obra, quando começamos a ver a edificação, tem o roubo, tem a idolatria, tem a fornicação, tem a droga, tem o adultério. Tem a pior de todas as mazelas, de todas as maldições, a idolatria. Jesus disse, o homem sábio, o prudente é aquele que edifica a casa sobre a rocha. A casa sobre o fundamento eterno. Porque os que constroem sobre essas coisas que não tem base de sustentação, que não tem nenhuma função, nenhuma ligação teológica, teologia quer, Deus, não estão fazendo nada. Vamos ver na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além de o que está exposto, que é Jesus Cristo. Ou seja, de uma maneira mais explanativa. Ninguém que edifica sobre outra pedra, que é o fundamento, além de Cristo, está fazendo nada. Eu não sei quais os motivos que
quando eu trago uma palavra dessa, não só aqui na Rádio Pirauá, mas nos valados, onde eu monto o som da moto e começo a falar, as pessoas ficam constrangidas, ficam com raiva. Tem comunidade que até cachorro já botaram em cima de mim, por causa disso. Por quê? Porque são pessoas de bem. São pessoas religiosas, pessoas bem intencionadas, que dá esmola, que até ora, que reza, que se dobra, que tem uma Bíblia. Mas a parte fundamental, a essência, coloca coisas que vão além de Jesus Cristo. Então, a Bíblia é bem clara, eu vou repetir o versículo, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, Jesus Cristo. E o que é que tem de difícil nesse entendimento? O que é que tem de difícil de explicar? Porque eu digo uma coisa, você pode ter o seu político de estimação. Você pode ter seu políticozinho de estimação. Você pode ter o seu santo de devoção. Você pode até ter o seu time do coração. Mas nenhum lhe conduz à salvação. Olha até poesia. Político de estimação, santo de devoção, time do coração, mas nenhum conduz à salvação. Você pode até ter uma religião, mas não vai conduzir à salvação se não for em Jesus Cristo. Então, meu compromisso, meu ministério, minha palavra é essa. Não tem como misturar, eu posso ter todo e qualquer defeito, mas até aqui o Senhor tem me conservado no ministério, o Senhor tem me feito profícuo em ascensão espiritual. Não é porque eu peco, não é porque eu falho, é porque eu não tenho medo de dizer que Jesus Cristo é o Senhor e não tenho medo de recorrer a Jesus Cristo como meu Senhor. Então vamos deixar de meninice e vamos acabar com a idolatria. Porque quem assim faz está edificando para a sua própria destruição, está em uma construção inacabada. Então é tempo de renovar-se com Jesus Cristo. É tempo de se posicionar. Hoje, quando eu entrei nessa programação, eu estava feliz porque estamos chegando ao 12º mês do ano falando do Senhor. E nenhuma das vezes que eu vi aqui a Rádio Pirauá, a Rádio Missão América, nenhum dos meus substitutos, como o diácono Danilo, um grande pregador, chegou aqui e pregou uma palavra diferente dessa que vos anuncio. Todos eles em um só espírito, em uma só voz, em uma só unidade espiritual, dizem que Jesus Cristo é o Senhor, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Então não há porquê se aborrecer, porque aqueles que se aborrecem comigo ou conosco na conjuntura atual, na eternidade vão me amar, porque muitos se entregarão a Cristo e muitos vão de lamentar-se e dizer: aquele pregador falou muitas vezes sobre isso e eu não dei ouvido, pelo contrário, eu mirei quando ele dizia que eu não posso pôr outro fundamento, eu não posso pôr um santo de devoção, eu não tenho outro intercessor além de Jesus Cristo. A Bíblia ensina isso aí. Porque se você encontrar base bíblica, base teológica, um versículo só, dizendo que tem uma medianeira, um mediador, além de Cristo, pode trazer aqui a Rádio Pirauá, um dia de programa, e me mostra esse versículo, nós vamos se sentar e eu vou seguir a sua religião. Eu falo isso com convicção porque não tem. Vamos ler a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 12, versículos 6 e 7. Vamos ver se a base é Jesus Cristo. Estou falando estranho, dizendo que Jesus é uma pedra, essa figura de linguagem, uma metáfora, né? Eu estou falando de construção. Vamos ver se tem fundamento. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia não será confundido. Olha, põe em Sião, põe na cidade santa, põe no meio do povo uma pedra
angular e escolhida e preciosa. É Jesus Cristo. Quem nele confia nunca será confundido. Algumas Bíblias dizem envergonhado. Então observe que o gênero, a determinação fala de um homem. Nunca diz aquele que nela confiar, ou neles confiar. Diz nele confiar, pede a Jesus Cristo. Portanto, vocês, para que creiam que essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra angular de quina, que machuca. O que é que diz a Bíblia desse trocadilho? Olha, eu vou pôr em Sião uma pedra eleita, preciosa, e quem crê nela, Jesus Cristo, não será confundido. Mas quem não crê, essa pedra que os construtores... Quem são os construtores? Eu e você, meu irmão. Não estamos falando de uma empresa que constrói, não estamos falando de uma engenharia, não, estamos falando da nossa vida. Os construtores, porque eu construo a minha vida e você constrói a sua. Não tem como eu construir a sua vida. Não tem como eu sentir a sua dor. Não tem como eu tomar banho por você. É individual. Não tem como eu dormir por você, eu me alimentar. Nós temos que fazer isso individualmente. Não tem como eu tomar o seu lugar para a salvação. Então o construtor da sua vida é você. Você não compreendeu ainda, né? Que os construtores rejeitaram, tornou-se uma pedra angular. Vamos entender a Bíblia. Vou ler mais um versículo. 1 Pedro 2,8, tivemos o versículo 7, agora o 8. E a pedra de tropeço, a rocha, que faz cair aos que não creem, tropeçam, porque desobedecem a palavra de Deus, e também para que foram assim determinados. Observe, a pedra que faz tropeçar são os desobedientes à palavra de Deus, porque para isso foram destinados. Por incrível que pareça, nós aí não somos arminianos nem assembleianos, não somos calvinistas, não somos renovados, não somos fundamentalistas para dizer A e B. E os arminianos dizem que o homem é salvo no dia a dia, nas suas obras. Os Gimases diz que uma vez salvo, é salvo para sempre. Mas eu deixo aqui o versículo, diz o seguinte: para qual foram destinados. E aí? Quer dizer que tem que pessoas, a Bíblia, né? Não sou eu, não é o calvinista, não é o arminiano, não é o fundamentalista, não é o ortodoxo. Foram destinados. Então é isso que acontece. Agora aprove a Deus você não ter sido predeterminado por Deus para a condenação. Isso está na presença de Deus, mas o homem pode ser salvo mediante a graça de Jesus Cristo. Então vamos observar, vamos ver a maneira que nós estamos edificando, para que não venhamos a ter prejuízo no futuro, para que não venhamos a ter prejuízo na eternidade.